Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre geometria plana. Iremos abordar explicitamente 4 pontos notáveis em um triângulo. São eles baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Alguns deles fornecem propriedades bastante importantes. Pessoal, existem 4 pontos notáveis em qualquer triângulo. Para ajudar vocês na memorização, memorizem essa palavra, bico. A letra B significa baricentro, que será o nosso primeiro ponto notável. A letra I significa icentro, que será o nosso segundo ponto notável. A letra C significa circuncentro, que será o nosso terceiro ponto notável. E a letra O significa ortocentro. Beleza? Então agora vamos ver o que é baricentro. Em relação ao baricentro, nós podemos dizer o seguinte: ele é o ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. Prof, o que significa mediana? Então, assim, aluninhos, a mediana de um triângulo é o segmento de retas que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, assim, pessoal, olha só, ela une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui o vértice A. Se eu pegar o lado oposto do vértice A, ele vai ser mais ou menos aqui. Ele vai ser bem no meio do lado BC. Então, vamos colocar um ponto aqui no meio do lado BC, que seja aqui assim. Se eu unir o vértice A a esse ponto médio do lado BC, traçando uma reta, vamos ter aqui a mediana relativa ao vértice A, ou também podemos dizer que é a mediana relativa ao lado BC. Tudo bem? Mas repare o seguinte, pessoal, aqui em cima, ele pede o baricentro, que seria o ponto de encontro das 3 medianas, pessoal. Por enquanto, nós achamos apenas uma mediana, tá? Um outro exemplo, uma outra mediana, ela pode sair do vértice B. Então, saindo aqui do vértice B, ela vai ser o seu lado oposto, né? Que seria ali o ponto médio entre o lado AC, que é mais ou menos aqui assim, pessoal. A mesma coisa, tá? Se eu traçar uma reta aqui do vértice B até o ponto médio, eu vou ter a mediana relativa ao lado AC, ok? Tranquilo, então. Pessoal, vamos lá agora a terceira mediana. Certamente, se eu traçar uma reta saindo do vértice C e ele indo aqui, que seria o ponto médio do lado AB, mais ou menos assim, eu vou ter aqui o ponto médio do lado AB, certo? Agora, pessoal, eu preciso achar o baricentro. Aonde que seria o baricentro desse triângulo? Ele seria aonde as 3 medianas se encontram. Então, ele seria um ponto de encontro, que seria mais ou menos aqui, que é onde as 3 medianas se encontram. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, esse ponto de encontro das 3 medianas é o baricentro, e normalmente ele é representado pela letra G.
Tranquilo, pessoal? Agora, pessoal, esse baricentro nos leva para a seguinte propriedade. Olha só. Ele divide cada uma das 3 medianas em 2 partes, tudo bem? Todo mundo consegue visualizar isso aqui, né? Seguinte, como ele dividiu a mediana em 2 partes, a parte maior, essa parte aqui, ela sempre estará próxima ao vértice. Ela sempre será o dobro da parte que está próxima ao lado, que seria essa parte aqui. Então, pessoal, o que significa isso? Por exemplo, tá? Nós temos aqui o segmento, vou chamar isso aqui de X, tá? Vocês podem ter certeza que esse segmento X aqui, ele será o dobro desse segmento aqui. Então, nesse caso, aqui em cima, ele ficaria 2x, porque ele é o dobro do segmento de baixo. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? O segundo ponto notável hoje seria o incentro. O que é o incentro? Nada mais é do que o ponto de encontro das 3 bissetrizes internas de um triângulo. Ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, a um exemplo. Aqui o vértice A, se nós traçarmos uma bissetriz, nós vamos ter mais ou menos esse segmento de reta aqui, ó. Beleza? Ou seja, esse segmento de reta é a bissetriz, portanto, ela dividiu o ângulo do vértice A, aqui, esse ângulo aqui, em 2 ângulos congruentes entre si. Pessoal, eu desenho muito mal com esse lápis, mas é só para vocês entenderem que aqui tem 2 ângulos, tá? E eles são congruentes entre si. O que significa isso? Eles têm o mesmo tamanho, tá ok? Então, nós dividimos esse ângulo bem ao meio. Agora, se eu traçar uma bissetriz, aqui, ela saindo do vértice B e atingindo o lado oposto aqui, não importa qual lado que ela vai atingir, o que importa é que o ângulo ele precisa ser dividido igual, ele precisa ter o mesmo tamanho. Nós transformamos aqui esse ângulo que era 1 em 2 ângulos congruentes, então em 2 ângulos do mesmo tamanho, tá? Lembrando, eu sou muito mal com esse lápis aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Agora, pessoal, como nós vimos, tem 3 bissetrizes, né? Então, nós precisamos estar traçando aqui a terceira bissetriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair ela aqui do vértice C, a mesma coisa que eu fiz nas anteriores. Não importa o ponto que ela vai atingir aqui do lado oposto, tá, pessoal? O que importa é que esse ângulo C aqui, ó, ele seja dividido em 2 ângulos com o mesmo tamanho, então em 2 ângulos congruentes, tá? Aqui eu tive a minha terceira bissetriz, então eu tive aqui o meu terceiro ângulo, que seria o ângulo C dividido ali, né, em 2. Tranquilo, pessoal? Então tá, aqui nós temos as 3 bissetrizes. Se nós analisarmos aqui essas bissetrizes, elas se encontram em determinado ponto, né, em determinado local aqui. Esse ponto, esse encontro delas, nada mais é do que o quê? Do que o incentro. Então, aqui, esse ponto que elas se cruzam é o incentro. Tá ok, pessoal? Beleza, então, pessoal, já que nós colocamos aqui todos os dados desse triângulo, ele está pedindo para nós determinarmos o comprimento de BF, né? Que seria essa reta aqui vermelha. Eu vou estar colocando, vou chamar essa reta de X, tá? Vou colocar ela como uma incógnita, tudo bem? Outra coisa, eu vou estar determinando aqui os pontos médios, tá? Que ele já me deu no problema. Então, ele me deu que o E aqui é um ponto médio, né? Do lado AB. E se nós pararmos para analisar aqui, na verdade, eu vou estar unindo aqui
o vértice B ao vértice D, para nós termos um triângulo maior aqui pelo lado de fora, né? Se nós pararmos para analisar aqui, eu tenho o A sendo 6, e tem o AC sendo 6 e o CD sendo 6. Então, se eu parar para analisar aqui, o C ele também acaba sendo mais um ponto médio, porque eu tenho 6 para cada lado, né? Então, ele acaba sendo exatamente a metade ali, né? Então, eu vou colocar aqui o C também como um outro ponto médio. Vou marcar ele aqui. Tranquilo, pessoal? Vou chamar aqui os pontos médios de M, para nós não se confundirmos, tá ok? Então, aqui marquei eles como M. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu vou unir esses vértices para vocês entenderem, tá? Ó, nós temos aqui que o D, ele é uma mediana, né? Já que ele sai do vértice D e acaba atingindo aqui o ponto médio, que seria o seu lado oposto, né? Ou também podemos falar que seria do lado AB. Tranquilo? Essa reta aqui, ela também é uma mediana, porque ela sai do vértice B e a mesma coisa atinge seu ponto médio aqui. Tranquilo? Que também podemos chamar ali, né, do seu lado AD. Ok? Então, aqui nós temos duas medianas. Se nós pararmos para analisar, o F aqui, ele acaba sendo o nosso baricentro, porque ele acaba cruzando essas duas medianas, né? Então, aqui, ó, nada mais é do que o nosso baricentro. Lembrando, né, que o baricentro, ele é representado pela letra G. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, já que nós achamos o baricentro, nós vimos, né, agora há pouco, que o baricentro nada mais é do que ele divide ali, né, o segmento em duas partes, onde a parte maior acaba sendo o dobro da parte menor. Tranquilo, pessoal? Pessoal, o importante aqui é a bissetriz dividir o ângulo ao meio. Ela vai tocar no lado oposto do vértice. Só que não vai acontecer como aconteceu lá na mediana, tá? Na mediana, nós tínhamos que ela dividia o lado oposto bem no ponto médio. Bem ao meio, né? Aqui a bissetriz, ela vai dividir o ângulo ao meio. Ou seja, ela vai transformar, por exemplo, aqui, o ângulo A em dois ângulos congruentes, tá? Não importando aonde vai tocar aqui no lado BC, tá ok? Beleza? Porque se nós fôssemos dividir esse BC aqui ao meio, ele seria mais ou menos aqui assim, né? Então, esse segmento de reta aqui, ele teria que estar tocando, só para vocês entenderem melhor, ele teria que estar tocando aqui, se fosse igual à mediana, tá? Então, por isso que a bissetriz aqui, ela tem que dividir o ângulo bem ao meio, não importa aonde ele vai tocar no lado oposto. Tá ok, pessoal? Tranquilo essa parte? Conseguiram entender? Então, beleza, pessoal, vamos à observação. Ela diz a seguinte coisa: o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Eu vou tentar desenhar uma circunferência nesse triângulo para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Só que assim, pessoal, já adiantando, eu sou péssima com esse lápis, então vai sair horrível, tá? Então, ó, imagine que eu tenho aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso. Então, pessoal, imagine que eu tenho aqui uma circunferência. Meu Deus, tá horrível essa circunferência. Mas vamos lá, pessoal, o que importa aqui é que o centro aqui dessa circunferência inscrita em qualquer triângulo sempre vai ser o encontro das bissetrizes internas. Entendeu? Então, aqui é o encontro das minhas bissetrizes, certo? Mas aqui também é o centro dessa minha circunferência aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Isso para qualquer triângulo, ok?
Então, pessoal, agora nós vamos ver um teorema que envolve as bissetrizes internas e depois nós vamos para o terceiro ponto notável, beleza? Então, pessoal, vamos lá, o teorema da bissetriz. Uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcional ao lado adjacente. Como assim, como assim, como assim, prof? Não entendi isso. Olha só, pessoal. Nós temos aqui um triângulo ABC. E eu vou traçar uma bissetriz. Então, uma bissetriz interna, tá? Eu vou traçar essa bissetriz aqui. Lembrando, para traçar a bissetriz, os dois ângulos precisam ser iguais. Eles precisam ser congruentes entre si, tá? Então, eu estou aqui traçando a bissetriz, aqui com os ângulos congruentes entre si, ok? Diz aqui, ó, que a bissetriz divide o lado oposto. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que ela toca o lado oposto, irá dividir esse lado oposto aqui em dois segmentos. Então, aqui em dois segmentos, tá? Tudo bem, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse segmento aqui de X e esse segmento aqui de Y. Então, esse segmento aqui é X e esse segmento aqui é Y. Tudo bem, pessoal? Divide, então, o lado oposto em segmentos proporcionais ao lado adjacente. Então, eu tenho esse lado aqui e eu quero fazer o lado adjacente desse aqui. E o que eu vou chamar esse lado aqui? Então, de Azinho, tá ok? Enquanto que esse segmento aqui, Y, ele é proporcional a esse lado adjacente aqui, que eu também irei chamar ele de Bzinho. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender aqui? Então, nós podemos estabelecer aqui, pessoal, uma proporção que é bem fácil de visualizar. É só nós fazermos o seguinte. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui o A. Agora, pessoal, vamos para o terceiro ponto dividindo ele notável, aqui o por circuncentro. É o ponto de Vamos fazer encontro isso das aqui mediatrizes dos lados de um triângulo. O que significa Vamos fazer isso aqui mediatriz? igual. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento AB. pelo seu ponto médio. Igual a B. Então, pessoal, eu irei demonstrar divide o que é uma reta perpendicular. Y. Beleza, pessoal? Então, assim, pessoal, esse teorema aí, ele é somente válido se aquele segmento de reta aqui, esse segmento de reta aqui, for uma bissetriz em relação a esse ângulo aqui. Beleza? Vamos imaginar aqui um segmento de reta AB. Eu vou chamar esse segmento aqui de AB. Tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, saber qual que é a mediatriz desse segmento de reta AB, a mediatriz, lembrando que o segmento de reta, ela sempre irá cruzar bem no ponto médio desse segmento, que seria
mais ou menos aqui assim, né, pessoal? Então, imagine que nós precisamos que uma reta perpendicular cruze aqui o ponto médio desse segmento AB. Aqui assim. Tranquilo? Só que, assim, formando, ela vai ter essa reta aí perpendicular, ela vai formar, né, uma reta perpendicular. Só que formando essa reta perpendicular, nós iremos ter um ângulo de 90 graus entre essas duas retas, tá? Então, imagine que nós iremos ter aqui mais ou menos um ângulo de 90 graus, tá? Essa reta aqui nada mais é do que a mediatriz desse segmento aqui, AB. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos um triângulo, consequentemente, nós temos 3 lados, ou seja, 3 segmentos de reta. Mas, primeiramente, pessoal, iremos encontrar um ponto médio desse triângulo, né? Desses segmentos. Então, vamos lá. Desse primeiro segmento, ele deve ser mais ou menos aqui. Do segundo segmento, ele deve ser mais ou menos aqui o ponto médio. E desse segmento, deve ser mais ou menos aqui. Agora, pessoal, em relação a esses pontos médios, nós iremos traçar retas perpendiculares passando por eles, tá ok? Então, vamos pegar aqui uma reta perpendicular passando pelo ponto médio. Vamos pegar aqui uma outra reta perpendicular passando pelo ponto médio. E iremos pegar aqui uma reta perpendicular passando aqui pelo ponto médio. Tá ok, pessoal? Então, nós conseguimos achar aí as 3 retas perpendiculares. Agora, nós vamos ter as 3 mediatrizes. Tudo bem? Esse ponto que se encontra aqui entre as 3 mediatrizes, que acaba passando pelas 3 mediatrizes, nada mais é do que o circuncentro, tá? Então, nós temos aqui as 3 mediatrizes, e esse ponto de encontro nada mais é do que o circuncentro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, qualquer triângulo possui, consequentemente, 3 lados, como eu já havia dito, possui 3 pontos médios, que nós já vimos aqui. Consequentemente, ele possui 3 mediatrizes, que são essas retas, né? E o ponto de encontro dessas mediatrizes é o circuncentro do triângulo. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos ver o quarto e último ponto notável. Só para lembrar, nós vimos que bico é aquela palavra-chave dos 4 pontos notáveis. Então, vamos lá. B significa baricentro, I, icentro, C, circuncentro e O, ortocentro. Então, pessoal, nesse caso agora, nós iremos ver o ortocentro de um triângulo. Ele diz o seguinte: é o ponto de encontro das 3 retas suportes das alturas de um triângulo. Meu Deus, como que funciona? O que significa isso? Então, pessoal, por exemplo, se eu quiser encontrar a altura relativa a essa base BC, nós precisamos traçar uma reta saindo do ponto A, aqui, saindo do ponto A, chegando à base BC. Ok? Então, lembrando, nós estamos considerando que a nossa base aqui é BC, então a nossa altura ela tem que sair do ponto A e chegar até o seu lado oposto. Pessoal, só para lembrar que a altura, precisamos considerar um ângulo de 90 graus, tá? Então, imagine que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Mas não podemos confundir com a mediatriz, tá? A mediatriz também é perpendicular,
só que nós consideramos o ponto médio, tá? Aqui nós temos uma perpendicular também, só que ela atinge o lado oposto do vértice, que seria o BC aqui. Tranquilo? Agora, pessoal, se nós considerarmos a base de um triângulo AC, nós partiremos então aqui do vértice B até atingir o lado oposto. Então, nós vamos sair aqui do vértice B e iremos atingir aqui o lado oposto, formando aqui um ângulo de 90 graus. Opa! Então, pessoal, nós temos a altura desse triângulo aqui, né, relativo a essa base AC. Agora, se nós quisermos saber a terceira altura relativa ao lado AB, a mesma coisa, pessoal, nós precisamos sair aqui do ponto C, traçar uma reta aqui, e precisa estar formando aqui um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, nós temos aqui que o ponto de encontro, aqui, deixa eu pegar, o ponto de encontro aqui dessas três alturas, aqui esse ponto de encontro, é o ortocentro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, uma observação se tivermos um triângulo isósceles, que significa que os dois lados aqui têm o mesmo comprimento, imagine que eu estaria aqui partindo do vértice, né? Chegando aqui ao ponto médio desse triângulo. Aqui, imagine que eu tenho o meu ponto médio, né? Então, eu vou sair aqui do vértice, ele vai atingir o ponto médio, que seria o lado oposto, né, desse vértice. Então, aqui eu tenho uma mediana relativa a esse vértice aqui. Tudo bem? Agora, o seguinte, pessoal, esse triângulo, ele é isósceles, certo? Vocês podem ter certeza que se eu traçar uma bissetriz aqui, a mesma coisa, saindo aqui desse vértice, ele também vai estar atingindo esse ponto médio e também irá estar formando aqui, irá estar dividindo aqui esse ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, em dois ângulos com o mesmo tamanho. Então, eu vou ter aqui uma bissetriz. Agora, pessoal, como esse triângulo é isósceles, ele também pode estar formando o ângulo de 90 graus. Então, além de ele ser uma mediana e uma bissetriz, ele também pode ser aqui uma mediatriz, porque aqui embaixo ele também forma um ângulo de 90 graus. E por fim também, né, pessoal, podemos considerar essa reta aqui saindo do vértice, né, aqui, deixa eu pegar uma outra cor, que senão vocês não vão entender. Então, aqui saindo aqui do vértice, né, também irá formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo, além de ele ser mediana, mediatriz, bissetriz, ele também pode ser a altura. Tranquilo, pessoal? Então, o triângulo isósceles, ele sempre vai ser ali a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura, o mesmo ponto, ok? Então, pessoal, dá uma olhada nesse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Se eu colocar aqui
os 3 pontos médios desse triângulo e traçar as retas, o que seriam essas retas aqui? Elas seriam as medianas? Sim, pessoal, seriam as medianas desse triângulo aqui equilátero. Só que, além de ser medianas, elas também são bissetrizes, mediatriz e altura. Então, aqui, esse ponto aqui de encontro dessas retas, aqui, esse ponto aqui, o centro, ele nada mais é do que a mediatriz, a bissetriz e a altura. Ou seja, pessoal, esse ponto é equivalente aos 4 pontos notáveis de um triângulo. Beleza? Então, pessoal, aqui então seria o baricentro, o circuncentre e o incentro e o ortocentro de um triângulo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido bastante produtiva para vocês e até a próxima.